Esta é a quinta aula de introdução ao Antigo Testamento, ainda falando sobre o período interbíblico. Agora você vai entender as outras duas seitas que se levantaram neste período: a seita dos fariseus e também o partido dos herodianos. Acontece que o judaísmo, conforme ele surgiu lá na Babilônia, por meio do intermédio do profeta Ezequiel, depois ele ganhou grandes contornos com Esdras, que reconstruiu o templo de Jerusalém, junto com os profetas Malaquias, Ageu e Zacarias, e também com a ajuda de Neemias, que era o governador naquele tempo. Os grandes contornos do judaísmo, eles favoreceram com que os livros do Antigo Testamento formassem a Bíblia hebraica, composta de 22 livros, conforme nós estudamos lá em Introdução ao Antigo Testamento. Mas a interpretação desses 22 livros do Antigo Testamento deu origem a muitas divergências teológicas na comunidade dos judeus. Muitas divergências mesmo. É lógico, surgiu o partido dos saduceus, que mantinham a hegemonia política e econômica do Templo de Jerusalém, mas favoreceu também que surgissem estudantes da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, e esses estudantes eles divergiam na interpretação com os saduceus. São os chamados fariseus. Estes fariseus, eles aceitavam a Bíblia na sua íntegra, ou seja, todos os 22 livros do Antigo Testamento, os fariseus aceitavam como escritura canônica, inspirados por Deus. Assim, eles aceitavam também a revelação progressiva. E pela revelação progressiva, Deus era um Deus transcendente e também um Deus imanente. E Deus era o único Deus, mas ele era servido por uma corte de malaques, que são malaquins, no caso, que são o equivalente aos anjos que nós temos em o Novo Testamento. Essa corte de anjos, ela tomava conta de toda a estrutura da natureza, do cosmos, do mundo que Deus criou. Ou seja, haviam anjos para os ventos, para os rios, os mares, as florestas, o sol, a lua, as criações, tudo. Os anjos tomavam conta do mundo que Deus houvera criado. E os homens? Os homens, eles eram constituídos de corpo, eles eram constituídos de alma e espírito, ou seja, material e imaterial, visível e invisível. E na hora da morte, os homens eles se separavam, sendo que a alma ia para o seio de Abraão, e o corpo ia para o Sheol, ia para a sepultura. Aí depois, essa aí é a revelação progressiva, é assim que você vai ler lá no Antigo Testamento. Depois surgiu a doutrina da ressurreição dos mortos, em que Deus traria de volta os seus mortos. Ele permitiria que aqueles que cumpriram a lei de Moisés e observaram os preceitos dos profetas, ele permitiria que essa turma toda voltasse a viver. Deus traria essa turma toda de volta. Qual que era o critério? A obediência irrestrita aos 10 mandamentos que Deus havia entregue lá no Monte Sinai, mas aos preceitos que os profetas haviam revelado para o povo de Deus. Essa é mais ou menos a teologia que vai emanando do Antigo Testamento. Acontece que por causa da corrupção e do comodismo, e também a invasão dos gregos, a invasão dos romanos, a vida comum, era muito difícil para o judeu no seu dia a dia, primeiro, tomar conhecimento dos 10 mandamentos de Deus. Segundo, tomar conhecimento das demais profecias dos profetas. Os judeus eles criaram muitas sinagogas, eles construíram muitas sinagogas, construíram bastante mesmo. E era necessário que houvessem mestres ensinadores desses preceitos. Eles dividiram os seus cultos em 3 partes, sendo que havia um momento em que eles faziam a leitura de Moisés,
Havia um outro momento em que eles faziam as leituras dos profetas, e havia um outro momento em que eles faziam a leitura dos escritos, ou que a gente chama de os Salmos, né, o livro dos Salmos. Essas leituras, elas exigiam que os pregadores, eles fossem pessoas adestradas nas escrituras sagradas, que conhecessem muito bem. Por isso surgiram duas grandes escolas teológicas com tendências diferentes. Uma escola que era a escola de Hilel e a outra que era a escola de Shammai, dois mestres do judaísmo. Isso tudo está acontecendo nesse período, não se esqueça, período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, nesse período aí de 400 anos do silêncio profético. Esses partidos estão surgindo. As duas escolas, elas, umas favorecem muito mais as leis rígidas, mais o estreitamento teológico, e a outra uma amplitude teológica. A escola de Hilel, ela era a escola mais abrangente. Por quê? Porque aceitava todo o Antigo Testamento. Ou seja, é daí que vai surgir o farisaísmo. É com eles que surge o farisaísmo. E a outra escola, que é a de Shammai, é mais estrita, mais estreita. Aceita mais a canonicidade dos livros de Moisés. Preste bem atenção. Os fariseus estão surgindo. E eles surgem para serem os pregadores e professores da Bíblia hebraica. E eles precisam de um afinamento teológico, um refinamento teológico. Parece simples, mas não é tão simples assim. Para você não se confundir muito, eu vou fazer uma pequena pausa. Nessa pequena pausa, eu vou pedir para você voltar na aula anterior. Volte para você entender o que é a seita dos essênios, o que é a seita dos saduceus e agora a seita dos fariseus, que vai surgir por causa do refinamento teológico. Esses fariseus, eles formaram um partido muito importante nos dias de Jesus, combateram muito Jesus. Aí eu vou falar para vocês sobre o farisaísmo palestinense e depois o farisaísmo helênico, muito importante. Que Deus te abençoe.